Graça e paz, igreja. Amém. Uma boa noite, vocês que estão nos assistindo também, através da live. Deus possa abençoar você e sua família. Os irmãos que se encontram fora do templo, para que entrem, para que juntos possamos adorar o nosso Deus e ouvir o que Ele tem preparado para nós essa noite, né? Sabe que ao entrar por essa porta, Cristo, né, é o centro, né? A gente não pode se preocupar com bancos vazios, porque a adoração é para Ele, né? Que vocês possam estar aqui essa noite com esse espírito, né, de adoração. Amém? Oremos. Pai amado, Deus querido, eu te louvo, porque Tu és tremendo e maravilhoso. Muito obrigado por esse momento que estamos passando na Tua casa, pelo Teu povo que está se achegando. Deus, Tu possa abençoar, trazê-los em paz, e aqueles que estão nos ouvindo também possam ser alcançados, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigado por esse dia, o livramento que deste, Deus, para cada um de nós, para que pudéssemos estar aqui essa noite, para adorar aquele que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. A oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Salmos, capítulo 56, é um salmo de oração, confiança em Deus, né? Aqui nós devemos nos apegar realmente, né? Salmo 56. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntem-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da tua vida. Todos o versículo 10 e versículo 11. 10 e 11, vamos lá? Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um simples ser humano? Amém? Porque em Deus está a nossa confiança, certo? Não tem por que a gente temer, né? As adversidades, né? Os problemas que surgem, né? Aquele que tenta nos maltratar, tenta nos humilhar. Nós temos que pôr nossa confiança em Deus, porque é Ele que guerreia por nós. Nós sozinhos não temos forças nenhuma. Somente em Deus podemos verdadeiramente depositar esta confiança. Amém? Convido o ministério de louvor, nesse momento, ao nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Convido aos irmãos que puderem se colocar de pé. Vamos estar louvando ao Senhor.
convite fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite fui ajudado, da salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor faça chover essa noite perdão e graça sobre mim e sobre a sua Amém. vida. Amém? Peço Ele para nos lavar diariamente. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és.
por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Pedimos. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Aleluia. Glória a Deus. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh Deus, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Junto à moça estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluia. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Venha para sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós lemos um salmo de confiança em Deus, né? Confiar em Deus. E vamos ver um outro de louvor e gratidão a Deus. Salmos 66. Diz assim a palavra de Deus: aclame a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, e a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram, e que, no dia da angústia, a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocausto de animais gordos, com aroma de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Amém? Deus não rejeita a sua oração. Ainda que não venha o seu pedido, né? Aquilo que você almeja, espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos estourando, em seguida eu vou estar passando a palavra para o pastor Paulo Ricardo. Pai, mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos seus filhos que se dispuseram a estar aqui esta noite para te agradecer, Deus, por muitos livramentos, para agradecer as bênçãos recebidas, para agradecer, Deus, por estar vivo, Senhor. Ó Pai, muito obrigado que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite e possamos sair daqui como uma igreja revestida de poder,
fortalecida no nome de seu Filho Jesus. Usa, Pai, o teu servo pastor, conforme a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pastor. Graça e paz, amados. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou chamar o irmão Renato para estar fazendo um solo nesse momento. Depois nós estaremos entrando. Teve oferta já? Não. Oferta? Não. Então, nesse momento, você vai ter oportunidade também de ofertar na casa do Pai, entregar seu dízimo e sua oferta nessa noite também. Glória a Deus, irmãos. Queria fazer uma pergunta aos irmãos. O que os irmãos almejam mais em sua vida? Um sonho, né? Assim, um sonho que a gente mais quer. Talvez o nosso sonho seja uma casa, né, irmãos? Talvez o nosso sonho pode ser algo que você mais quer. Não sei qual é o teu sonho. Mas o sonho de nós cristãos, eu acho que não é outro, senão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É o sonho que eu acredito que eu tenho no meu coração, e aqueles que servem o Senhor é o maior sonho de todos, né? Todo sonho nós podemos ter, mas esse sonho é o maior que nós podemos ter. É o sonho que vai se tornar realidade um dia, do Senhor Jesus voltar. É o louvor que vamos cantar essa noite. Você que está ouvindo essa live, né? Você talvez está sozinho no teu quarto, acredita que Deus pode, né? Se preocupa contigo, um dia Ele vai voltar, aleluia, e Ele, de buscar toda a igreja, que você esteja também, né? Nesse meio, o qual almejamos, assim como foi cantado no hino de hoje, para essa mulher, ela buscava em muitas coisas, aleluia, glória a Deus, a água, saciar a sua sede, mas o único que pode saciar a sede é Jesus, amém, glória a Deus. É o hino antigo, mas é mais atual, porque fala na vida nossa. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria, pois então eu senti, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos todo, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, irmãos, outra vez aqui Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, Ele virá, glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos entrar no momento de oração. Pode chamar o irmão José Carlos aqui para estar orando, e a Cíntia também. Nós vamos estar orando pelo nosso país, mas eu também queria, em nome de Jesus, José Carlos vai estar orando pelo nosso país.
né? Enquanto a nossa irmã ali cuida das crianças. Eita, que maravilha, né? Pedi ao José Carlos para estar orando pelo nosso país, mas vai para cá, para o meio, por favor. Ore também pela Bolívia, né? Tivemos aí a notícia aí que está tendo um golpe de Estado lá, mas que Deus restabeleça a paz. Oi? Em nome de Jesus, né? Porque nada é pela força, né? Tudo é pela vontade de Deus e pela vontade popular. Então, ore pelo nosso país, ore pela situação política do nosso país, condição dos nossos estados, né? Condição dessa lei aí que agora 40 gramas de droga, né, não é considerado tráfico. Isso vai colocar nas ruas 33 mil processos de possível pessoas que estão aí condenadas por causa de 40 gramas de cocaína, de maconha, seja lá que droga for, e possivelmente vão para a rua, né? Enquanto isso, a população de bem está passando aperto, não consegue nem sair na rua sem ter medo de ser roubado o celular. Então, essas leis, às vezes, nos desperta que o país não está legal. A gente está se afundando numa imoralidade e está se afundando numa falta de lei terrível, né? Então, a gente chega a crer e olhar que a situação não está bacana. Então, ore pelo nosso país, pelo nosso presidente. Eu vou pedir à irmã Cíntia que esteja orando pela nossa igreja, né, para que Deus desperte a nossa igreja, para que Deus abençoe a nossa igreja e abra as comportas do céu. Se você que está no banco quiser sentar um pouco, ou sentar, melhor, se ajoelhar, você já está sentado, né? Em nome de Jesus, você pode se ajoelhar em nome de Jesus. Pode. Fica à vontade. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos na Tua presença nessa noite, Pai. A Tua igreja, junta, unida, unânime, Senhor, no mesmo propósito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos clamar por este país, por essa nação, Senhor. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a quem Ele escolheu para a sua herança. Queremos apresentar o nosso país diante da Tua presença, queremos Te apresentar todas as nossas autoridades constituídas, a começar do nosso presidente da República, Senhor, e de todos os seus ministros, ó Pai, assessores, de todas as pastas, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, os deputados federais, estaduais, senadores, Senhor, o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, todos aqueles que tomam decisões importantes, ó Deus, relevantes neste país, aqueles que projetam e aqueles que aprovam. Queremos Te apresentar nessa noite em oração, Senhor. Tu és aquele que contempla todas as coisas e Tu sabes, ó Pai, o que está acontecendo nesse país. Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Nós pedimos ao Senhor que conceda ao nosso presidente da República, que conceda a todos os seus ajudantes, auxiliares, assessores, ministros, ó Pai, a sabedoria que vem do alto, Senhor, para conduzir esta nação, Senhor. Pai amado, Pai querido, toda lei que não provém de Ti e que venha trazer, Senhor, danos ou prejuízos irreversíveis à nossa nação, que seja repreendida em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar, ó Deus, a eles o discernimento, Pai, administrativo, para que possam conduzir esta nação de maneira justa, de maneira honesta, de maneira digna diante dos olhos do Senhor. Pai Celestial, abençoa o nosso país, abençoa o nosso povo, Senhor, esse povo sofrido, esse povo, Senhor, que todos os dias geme, Senhor, e nós estamos aqui orando. A Tua igreja, Senhor, está de joelhos, clamando por dias melhores, clamando por justiça social, clamando
clamando ao Senhor para que os nossos problemas, ó Pai, os problemas que assolam esta nação, Pai amado, que tiram a nossa paz, Senhor, sejam resolvidos, sejam solucionados. Senhor, nós estamos em um ano, Pai amado, de eleições, que o Senhor possa nos dar também a sabedoria, Senhor, ao chegar na urna, para que possamos estar elegendo aqueles, ó Pai, a quem o Senhor tem preparado para ocupar esses cargos de liderança. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, nos abençoa, levanta esta nação com a vitória, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos e desde já te glorificamos, porque cremos, Senhor, na tua vitória, em nome daquele que vive e que reina para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, juntamente com o meu irmão, eu queria te pedir, Senhor, agora pela nossa igreja, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nos avivando cada vez mais, que a gente venha ter cada vez mais união com os outros, Senhor, cada vez mais amor, cada vez mais paz, que a gente venha sempre se importar e sempre nos lembrar dos nossos irmãos, Senhor, nos lembrar dos nossos irmãos enfermos, como se a gente mesmo estivesse enfermo, Senhor. Lembramos nossos irmãos, Senhor, que estão numa dificuldade, como a gente mesmo estivesse na dificuldade. Que o Senhor possa colocar cada vez mais, Senhor, essa comunhão, essa compaixão, Senhor, que vem do Senhor em nossos corações. Que o Senhor possa nos ajudar cada vez mais a crescer espiritualmente na Tua presença, Pai. Que a gente não venha se acostumar só com o raso, mas que a gente venha cada vez mais profundo e mais profundo na Tua presença, Pai. Pois o Senhor é a nossa razão, Senhor, a nossa razão da nossa vida. E que a gente sempre venha ter esse foco, Senhor, de sempre te buscar, sempre em unânimes, Senhor, unânimes, sempre buscar o mesmo propósito, Pai, que é te servir, te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor possa ser conosco, com os irmãos que estão doentes, Pai, os irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa estar sustentando, Senhor, fortalecendo eles, Pai, não deixando eles desanimar, mas, pelo contrário, deixa que eles venham ficar firmes na Tua presença. Que o Senhor também possa estar com o pastor Valdir, que está fazendo aniversário hoje, que o Senhor possa estar abençoando ele, Senhor, enriquecendo para a glória do Teu nome. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos, pois o Senhor é o Deus da nossa igreja, o Senhor sempre está conosco e até aqui tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença e pelo seu amor infinito. Que o Senhor possa estar conosco e com o decorrer desse culto, Pai, que seja tudo para Ti, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 5, verso 24 até o verso 34. Marcos capítulo 5, verso 24 até o verso 34. Amém? Marcos capítulo 5, verso 24 até o verso 34. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E teve gente que não falou amém, não. Isso. Então diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula,
ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Você pode repetir o versículo 34? Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade nessa noite de ministrar a tua palavra. Conduza, ó Deus, toda essa ministração e que diminuamos, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos corações nessa noite, para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. É um texto muito conhecido nosso, não é de hoje, né? Mas eu queria falar de um toque que cura, de um toque que transforma, que muda. E eu queria destacar algumas coisas a título de introdução. Primeiramente, Jesus estava vindo de libertar o nosso irmão gadareno. Ele estava do outro lado, e a palavra do Senhor diz que ele volta para Cafarnaum. Depois de ter libertado o nosso irmão gadareno, ele retorna, e a palavra do Senhor diz que uma multidão o aperta. E dentro dessa multidão, na verdade, duas pessoas chamaram a atenção de Jesus. A primeira delas foi o nosso Jairo, amado Jairo, chefe de uma sinagoga, que tinha uma filha que tinha 12 anos, que estava enferma, e depois a palavra do Senhor diz que ela morre, e Jesus a ressuscita, né, naquela palavra que nós conhecemos, Talita cumi, em nome, né, levanta, menina, eu te digo, levanta, e essa menina levantou. Quando você olha para esse texto, duas pessoas são destacadas, né? Duas pessoas se destacam, Jairo e essa mulher que havia 12 anos com essa enfermidade, com esse fluxo de sangue contínuo. Eu queria, a título de introdução ainda, trazer alguns dados, né, sobre quem era essa mulher. A Bíblia diz que ela sofria há 12 anos. E sofrer 12 anos de uma hemorragia significava que ela tinha algumas debilidades, né, na sua saúde física e na sua saúde emocional. Uma das coisas que fica claro é que, às vezes, a gente fica enfermo fisicamente, mas também da alma, porque a gente não vê as coisas acontecendo, e entra ano, sai ano, passa ano, virada de ano, Natal, Ano Novo, aniversário, todo aquele problema, e a Bíblia diz que ela ainda estava enferma. Mas a enfermidade dela era uma enfermidade física que possivelmente, e com a clareza que eu posso dizer, era uma enfermidade também da alma, porque você não consegue alguma coisa, a angústia vai chegando, né? Ninguém que fica esperando alguma coisa e essa coisa não acontece, vai ficar sorrindo a vida inteira. A verdade é que as dificuldades vêm e quando elas não vão embora, a gente tende a ficar também enfermo da alma, enfermo da mente. E, muitas vezes, alguns até enfermos espirituais. Largam, abandonam, né? Deixam de crer, aquele negócio que a gente já conhece. Mas eu quero destacar quem era essa mulher, que a Bíblia não cita o nome dela. Eu quero destacar e falar de algumas outras características dela. Primeiro, ela era uma mulher que, há 12 anos, ela estava sofrendo pelo menos 3 segregações. O pastor Hernandes Dias Lopes cita isso e eu queria pensar com você. Primeira coisa que ela estava sofrendo de segregação era uma segregação conjugal. Essa mulher, ela não conseguia, né, ter relacionamentos
com o seu esposo. A Bíblia diz, melhor falando, em Levítico capítulo 15, que uma mulher nessa condição era uma mulher considerada impura, que seu marido não podia encostar nela. Isso se a gente considerar que ela era uma mulher que era casada. Ela teria esse problema conjugal. E, se ela fosse solteira, ela também não poderia ter um casamento. Ela não poderia casar. Porque, da mesma forma, ela era considerada uma mulher impura. E ela, nessa primeira segregação conjugal, né, os rabinos, por exemplo, diziam que se o marido buscasse uma mulher nessa época, na época desse momento da mulher, só para vocês terem uma ideia, os rabinos diziam que os filhos que nasceriam amaldiçoados. Então era uma coisa assim, não simples, era uma coisa muito puxada. Posso dizer para você, logo nessa primeira segregação conjugal, que essa mulher, ela, dentro do seu contexto, dentro da condição dela, ela era considerada possivelmente parecido com aquele que tinha lepra. Ou seja, ela não conseguia ter o convívio normal, natural de uma mulher, né? Se fosse jovem, a Bíblia não diz, se fosse jovem, ela possivelmente não conseguiria um relacionamento para casar. Então, nessa primeira segregação, conjugal, ela não conseguiria viver uma vida conjugal normal. A segunda segregação era a social, que para essas pessoas que são consideradas impuras, como o leproso, e como no caso dela, elas também deveriam viver uma vida afastada, confinada. Ela não poderia ter relacionamento com outras pessoas. Era tida realmente como aquela, né, que, olha, aquela dali você não pode chegar perto. Então, quando nós olhamos para a condição dessa mulher, a Bíblia me ensina e me traz o entendimento de que ela também tinha segregação social. E o que é a segregação social? É você não ir ao lugar que você acha que você pode ir. E você, se você olhar essa segregação social, é você ser tratado como se fosse uma pessoa, a escória da sociedade. Mas é uma coisa muito puxada. Eu lembro quando a gente estava na pandemia, né, e quando as pessoas falavam que estavam com Covid, chega para lá, quer nem que chega perto de mim. Né? Eu lembro quando eu peguei Covid, aí a minha chefe falou assim, mas também você fica roendo da unha toda hora, fica tirando a máscara para roer a unha. Aí eu falei, chefe, a senhora está falando isso, eu respeito, mas eu fui no centro da cidade comprar material para o trabalho e tinha um monte de gente lá que não estava nem usando máscara. Eu não sei de onde veio a Covid, mas acho que não veio das unhas, não. E aí, ela, usando 2 máscaras, parecia um robô, sim. 2 máscaras, uma N95 e uma outra por cima. E aí entra de férias, bota a máscara, nem respirava direito. Aí quando entrou de férias, coitado, infelizmente, Covid pegou. Aí eu olhei assim, e o ser humano, né? A gente já pensa assim, tá vendo? Bem feito, né? Ficar falando de mim. Mas não fiz isso não. Mas a gente não sabe, né, como é que chegou, mas aí quando ela pegou, ela tirou férias, coitada, teve que cancelar a viagem, ficou arriada numa situação tão difícil, e depois de 20 dias, quando acabou as férias dela, acabou o Covid. Aí ela voltou a trabalhar, perdeu as férias, coitada, teve que perder a viagem, infelizmente. Mas a gente tinha aquela repulsa, sabe? Você se afasta de mim, porque você não serve para estar perto de mim. Então, nessa segunda segregação, a segregação social, é uma segregação também que puxa muito, que fala muito, né? Que fala muito com a pessoa. Mas ainda tinha uma outra segregação que ela passava. Era a segregação religiosa.
porque ela não podia entrar na sinagoga e nem no templo, porque ela era considerada impura. E o culto na sinagoga, a leitura da lei na sinagoga, não admitia essa mulher dentro da igreja. Então você olha para essa situação, são 12 anos que essa mulher tem de dificuldade dessa enfermidade, mas que é muito mais além do que a gente fica falando assim, só da enfermidade. As enfermidades na vida dela eram enfermidades que iam além do nosso linguajar, do nosso linguajar médico. Não era uma enfermidade qualquer. Era uma enfermidade que naquela época era tratado a um nível de separação, de segregação total. Olhando para isso, eu queria destacar algumas coisas dessa mulher ainda, porque essa mulher me ensina algumas coisas. Porque quem está com uma enfermidade com 12 anos, no seu corpo, ela precisa ou fazer alguma coisa, ou se render. Vamos parar para pensar. Pensa comigo. A Bíblia diz, estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar na saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Uma das coisas que eu quero destacar nessa mulher ela partiu para dentro para resolver o seu problema. Convenhamos. Ou ela se entregava, ou ela se deixava dominar pela enfermidade, ou ela se deixava dominar por tudo que estava acontecendo, ou ela fazia alguma coisa. E convenhamos, ela partiu para fazer alguma coisa. O que ela podia fazer? Possivelmente, ela olhou e, olha, eu tenho isso aqui. Isso aqui vale mais do que a minha vida? Não vale mais do que a minha vida. Então, isso aí vai servir para eu procurar a minha cura. Isso aí vai servir para eu procurar algum médico. Quando eu olho para essa mulher e vejo que essa mulher, por exemplo, ela foi atrás do que ela precisava, atrás do que ela queria, querido, foi que ela não mediu esforços. Ela caiu para dentro, ela pegou o que ela tinha, literalmente, e gastou tudo em busca de uma cura. Uma coisa que fica muito claro para mim nesse texto, uma coisa que fica muito clara para mim nesse texto, é que nós ou nos rendemos ou procuramos mudar a história. Ou a gente, com o diagnóstico de um câncer, vai baixar a bola, vai se render, ou a gente vai procurar resolver. Interessante que, na verdade, Deus faz, mas somos nós que procuramos. Somos nós que vamos atrás. E há uma coisa que ficou clara para mim nessa passagem, é que ela ali havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido nas mãos de todos os médicos, de muitos médicos. Mas ela foi em um, foi no outro, foi. Não conseguiu resolver. Mas uma coisa ninguém pode falar. Ela não se rendeu. Ela não se rendeu à sua enfermidade. Ela não se rendeu às suas dificuldades. Ela não se rendeu, e é uma coisa que fica, que toda hora vem na minha cabeça. Quem tem que resolver somos nós. Na verdade, ela foi no limite das forças dela para resolver os problemas. Não é Deus descendo, mandando um anjinho, dizendo assim, olha, vou revelar para você isso daqui. Não, ela falou, não, o que é isso mesmo? Eu estou diagnosticado com isso aqui, então vamos bater na porta do primeiro médico. Está aqui, ó, o que o senhor quer? Está aqui.
E aí eu começo a entender que a gente tem que, às vezes, entender que as coisas na nossa vida passam por pagar um preço. Passa porque nada vem para a nossa mão de qualquer maneira. Nada brota do céu, nada cai do céu, nada brota da terra para você chegar e falar assim, não, agora isso aqui é meu. Não, na verdade, se você quer alguma coisa, se você quer lutar por alguma coisa, você precisa realmente cair para dentro. E o que ela foi fazer? Vamos lá. Primeiro médico, segundo médico, aí vai. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Eu cito uma coisa aqui que me chamou a atenção, com um amigo meu. Lá no trabalho tem a prova de oficial. E ele fez essa prova 11 vezes. E passou na última vez. Mas quantas pessoas falaram para aquele cara, cara, acho que não é para você ser oficial, não. Na última vez e na última chance dele, já com 45 anos de idade, ele, ainda foi o último da relação. Mas passou. Mas jogou lá. Mas quem quer resolver o problema, vai atrás. Quem quer resolver as dificuldades, vai atrás. Possivelmente nessa daqui, lá no UPASDó, né? Estava lá na fila do UPASDó. Porque quem sabe o médico do UPASDó, UPASDó Íris, quem sabe o médico do UPASDó não vai resolver meu problema. Se não tem mais o dinheiro, o que eu vou fazer? Vou no UPASDó. A mulher tinha dinheiro para pagar plano de saúde. A mulher tinha dinheiro para pagar médico particular. Gastou tudo. Acabou o dinheiro. O que ela foi fazer? O pós-dó. E vamos lá tentar resolver. Aí o médico, cara, o que eu tenho para você é isso aqui. Toma um remédio. Né? E esses médicos nossos de hoje em dia, infelizmente, não sabem nem diagnosticar um AVC. Nem todos, né? Não estou generalizando. Mas deu uma Novalgina para ela, deu um dipirona, vai para casa, filha, que daqui a pouco melhora. E não melhorou. Mas uma coisa é certa, ela caiu para dentro para resolver. Outra coisa, quando nós caímos para dentro para resolver, é porque a gente dá valor, irmãos. É porque a gente dá valor. Se a gente quer resolver mesmo, é porque é valoroso para nós. E não tem coisa mais preciosa para você do que a sua própria vida. Não tem. Não tem coisas mais preciosas para você do que a sua própria vida. E ela me prova que nada do que ela tinha era mais valoroso do que a vida dela. Ao ponto de ela perder tudo. Ela não perdeu nada para as drogas. Ela não vendeu por causa das drogas, ela vendeu por causa da saúde. Ela vendeu. Tem uma entrevista do antigo CEO, presidente da Apple, né, que era aquele Steve Jobs, estava lá com câncer no pâncreas. Ele falou, se eu pudesse, para me salvar, eu daria toda a minha fortuna para me salvar. Mas tem hora que não dá, tem hora que não resolve. Tem hora que não resolve. Tem hora que acaba os recursos médicos e acaba os recursos financeiros. Mas, convenhamos, ela não mediu esforços e ela não deixou de valorizar o que ela queria. Porque aquilo que a gente quer é o que tem valor. Aquilo que a gente deseja é o que tem valor. Se a gente quer alguma coisa, a gente vai fazer de tudo para buscar mesmo, e se tiver que perder por um lado, a gente ganha do outro. E ela não mediu esforço. Não, isso aqui não é mais valoroso do que a minha vida, então não tem que me apegar a isso aqui, não. Manda lá, vou vender, vou gastar tudo que eu tenho para ir atrás. É uma coisa que a gente precisa entender. Que a gente levanta, vai buscar, e tem que saber que as coisas que a gente vai é porque a gente dá valor. Se a gente não dá valor, cara, a gente não se mexe. A gente fica... Se ela não desse valor ao que a vida dela, ela não ia atrás. Deixava, ficava ali. Então tá bom. Agora, o negócio agora é só, ninguém quer falar comigo, ninguém que me aceita na igreja,
ninguém me aceita no trabalho, ninguém me aceita no meio da família, então agora é só baixar e deixar as coisas acontecer. Quem dá valor, corre atrás. E aquilo que para a gente tem valor, a gente vai correr atrás. A palavra do Senhor diz ainda uma outra observação com relação a essa mulher. A Bíblia não só diz que ela tinha enfermidade há 12 anos, não só diz que ela corre atrás de resolver, mas ela diz que ela piorava a cada ano que se passava. Era uma questão fisiológica, que abalava sua fisiologia, mas que abalava também o seu emocional e o seu espiritual, como falei no início. Piorava no sentido de, né, a cada dia ficava pior a sua enfermidade. Talvez, a Bíblia não cita, mas a Bíblia diz que piorava. No início era um pouco, depois foi aumentando e aumentando. Pode ser que no início ela conseguia esconder, mas no final ela já não estava conseguindo esconder de tanta hemorragia que tinha. Mas quando fala de piorava também aqui, na mente. Porque quem busca e não encontra, acaba, né, entrando em parafuso. Acaba ficando muito preocupado. A cabeça fica muito, né, muito preocupante. Fica coisa muito preocupante. E a Bíblia diz que ela piorava cada vez mais. Eu não sei se você consegue mensurar, eu não consegui mensurar. Uma enfermidade durante 12 anos piorando a cada vez mais. Para mim, no final, eu achava que não precisava nem chegar a 12 anos, acho que com menos de 12 anos. Acho que talvez ela morreria. Talvez. A gente, às vezes, vê a pessoa assim, sendo internada, infelizmente, né, às vezes acontece isso, a pessoa sendo internada numa enfermidade, daqui a pouco ela vai piorando, e acaba, né, não vindo a cura. Mas uma coisa é certa, quando falava que piorava, era porque a situação dela era muito crítica. Crítica mesmo. Final de linha. Aí eu posso parar para pensar com você, como é que essa mulher tinha ainda alguma esperança? Depois de 12 anos. Talvez eu e você, com 3 anos de enfermidade, já tinha baixado a bola. Já tinha parado de orar. Já tinha parado de sair cedo para ir nos médicos. Já tinha parado de buscar. O que eu fico pensando é que com 12 anos, piorando a cada dia, esperança nenhuma na vida, esperança nenhuma de ter uma cura, esperança nenhuma de conseguir alguma coisa. E a Bíblia me diz, cara, que ela ouve falar de Jesus e ainda está com esperança. Ainda está com esperança. Porque palavras dela, não foi nossa. Se apenas eu tocar na veste dele, eu serei curada. Poderia dizer o seguinte, fosse eu, você aqui, não, se apenas eu tocar nas vestes, talvez eu melhore um pouco, porque até agora eu não vi nada acontecendo, e se eu tocar na veste dele, o que pode acontecer? 12 anos de uma enfermidade batendo todo dia na sua porta, e você ainda com esperança, e você ainda alimentando a cura, e você ainda alimentando mudança. Você entendeu? Entende? Entendeu? Mas não é porque o tempo, não é o tempo dela, não é o tempo que ela passou, não é o tempo da sua dificuldade, da sua enfermidade, é o tempo de Deus, mas nela ainda tinha esperança de ser curada. E aí eu fico pensativo, fico pensando, né?
que você olha, diz a palavra do Senhor, que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus. Olha, alguém falou para ela que Jesus já tinha curado algumas pessoas. Alguém falou para ela que Jesus tinha vindo lá de Gadara e tinha expulsado os demônios lá do nosso irmão. Alguém falou para ela que Jesus já tinha feito milagre num casamento, transformou água em vinho. Alguém falou para ela que ele já tinha curado um cego. Possivelmente. E aí, tendo ouvido essa fama de Jesus, ela traz uma declaração. Se apenas eu tocar no meio, se eu passar pelo meio da multidão, se apenas eu tocar nas vestes dele, não falou tocar nele, as suas vestes, que era pura, ela não podia tocar em Jesus, ela era impura, considerada impura, mas se eu tocar nas vestes dele, o que vai acontecer? Eu serei curada. E aí você fica olhando e vendo, né, que essa mulher ouviu a fama de Jesus. Eu queria só te fazer uma pergunta. Ela não tinha a Bíblia que a gente tem. Ela não tinha isso aqui que a gente tem. Ela não tinha a igreja para alguém pregar para você e dizer assim, cara, olha a fama de Jesus. Na verdade, ela conheceu a fama, nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos o Jesus da palavra. Nós conhecemos Jesus da Bíblia. E nós já vimos o que Jesus já fez no passado e vemos o que Jesus faz hoje. E quando nós vemos o que Jesus faz hoje, eu acho que a gente tem muito mais do que essa mulher. A gente sabe muito mais do que ela. Mas talvez a gente tenha menos fé do que ela. Mas talvez a gente desiste no meio do caminho antes dela. Talvez a gente não alimenta a esperança ainda como ela alimentou. Talvez para a gente não esteja assim como ela estava. Mas sabe por quê? Porque às vezes a gente já desiste, às vezes a gente já não valoriza tanto. Porque quando a gente valoriza, eu acabei de falar, a gente corre atrás. A gente busca. E ela ouviu a fama de Jesus. Mas não só isso. Ela continuou indo atrás do que ela queria. Por quê? Quais eram as suas dificuldades com os médicos? Os médicos não sabiam como curá-la. Qual é a sua dificuldade com Jesus? Qual era a dificuldade dela com Jesus? Era uma multidão que tinha na frente. Era uma multidão que apertava Jesus. Era uma multidão que chegava perto de Jesus. Mas ela, a gente já ouviu isso falar umas 300 vezes, eu não queria repetir isso. Todo pregador que prega isso aqui, enfatizar, vence as multidões. Mas vence as multidões. É só você vencer as multidões. E foi o que ela fez, pô. Foi o que ela fez, porque quando ela pega, ela vê a possibilidade de ser curada, ela traz uma declaração e a palavra do Senhor diz que ela vai por trás, no meio da multidão, e toca nas vestes de Jesus, na orla de Jesus ou no vestido de Jesus, como você quiser. Há uma coisa certa, ela venceu os seus limites, ela venceu as suas batalhas, ela venceu o psicológico, ela venceu o espiritual, ela venceu o físico, porque provavelmente muito debilitada depois de 12 anos de enfermidade, quem é que consegue andar direito, quem é que consegue ter uma saúde tranquila, quem é que consegue estar disposto no dia para correr atrás de alguém, para tocar em Jesus? Ela venceu tudo isso. E todas essas foram as multidões dela. As multidões. A multidão dela, por exemplo, a Bíblia me ensina e me explica que ela venceu, por exemplo, a sua falta de fé, se é que ela um dia teve falta de fé.
Porque a Bíblia diz que Jesus exalta a fé dela. Vou falar sobre isso lá na frente. Mas quando você olha, por exemplo, ela não chega assim, Senhor, me ajude na minha pequena fé. Ela só declara, se eu tocar na veste de Jesus, eu serei curada. E venceu. O que isso significa para nós, irmãos? Você sabe o que você continuar batendo, e batendo? A Bíblia diz que Jesus fala, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Ele tem olhado o coração dessa mulher, um coração que estava querendo a cura, um coração que estava buscando a solução, e ele atende. Jesus, certa vez, falou sobre a parábola do juiz iníquo. Ele disse que aquele homem não temia Deus e era mau. E a palavra do Senhor diz que uma viúva pede a ele ali insistentemente. Julga a minha causa contra o meu inimigo. Provavelmente, naquele contexto do juiz iníquo, aquela família, aquela mulher, estava sofrendo por ela ser uma viúva. Alguém estava usurpando alguma coisa dela. E Jesus conta essa parábola, e no final o juiz iníquo vai lá e atende. Aí uma grande lição daquela parábola logo no início da parábola, Jesus fala que nós não devemos esmorecer em orar. Nós não devemos esmorecer em continuar buscando. Porque se até o juiz iníquo atendeu, o que dirá o Senhor que te salvou? Se até o juiz iníquo que não temia Deus, o que dirá o próprio Deus que veio para te salvar? Ele não pode fazer algo, mudar a história, ele não pode continuar, ele não pode abençoar a tua vida, de repente, uma vírgula na tua história, de repente, uma vírgula na história dessa mulher, dos 12 anos agora de enfermidade, ela vira, faz uma vírgula, não tem mais um ponto final, e agora começa uma nova história, e novamente viver o novo, entrar no templo, adorar, sabe, se relacionar com a pessoa, possivelmente arrumar um casamento, casar, viver feliz, sabe? Então, o ponto final de Jesus vira uma vírgula e, na verdade, ele começa a contar uma nova história, porque a gente não pode parar, a gente não pode desistir. A palavra do Senhor diz que essa mulher, ela foi lá porque ela não desistiu. O que a gente tem? O que isso tem a ver comigo? Eu não posso desistir. Eu não posso parar. Eu preciso continuar. A palavra do Senhor diz: e logo, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada do mal. Quando ela chega nesse ponto, eu disse no início sobre um toque de fé. E o que me chama a atenção nesse toque de fé é ela e Jairo, cara. Senhor, o Senhor pode curar minha filha? E ela chega assim: se apenas eu tocar. Um toque de fé aqui, quando nós falamos, é algo que surpreenda Jesus, se é que alguém pode surpreender Jesus. Mas é algo diferente. Sabe, você está vendo uma multidão. Eu não quero fazer heresia com o texto bíblico, mas eu acho eu, na minha concepção, estou botando bem assim, acho que tinha gente ali que estava enfermo, ali na multidão. Mas chegou ali, sabe qual foi a ideia dele? Vamos acompanhar o profeta. Vamos acompanhar isso aí para ver o que esse vai falar.
procurou Jesus por causa da multidão, ou talvez procurou Jesus porque, simples, é bom estar no meio. É bom estar no meio da multidão. Mas o que me chama a atenção é que o toque que ela dá em Jesus é um toque de fé. Eu lembrei daquele louvor da Fernanda Brum, apenas um toque. Eu adoro, eu amo quando eu estou ouvindo o louvor, daqui a pouco Deus vai me ministrar um texto assim. Apenas um toque no seu coração, né? É muito bacana isso. Mas quando ela ela toca Jesus com fé, é algo diferente. É algo transformador. É algo que chamou a atenção de Jesus. Ela não se importa com a multidão, vai, mas a atitude dela é algo diferente. E parar para pensar, irmãos, pensar comigo nessa noite, por favor, pensa comigo. Você pode fazer algo diferente diante de Deus. Sabe quando Maria chegou, por exemplo, no jantar, e ela olhou todo mundo lá no jantar, estava tudo tranquilo, o jantar correndo. Ela derrama o frasco, derrama o vaso, quebra o vaso de alabastro, derrama o puro nardo na presença de Jesus, e as pessoas falaram assim, poxa, mas isso aí podia dar aos pobres, mas na verdade ela estava fazendo algo que estava no seu coração. Chamar a atenção de Jesus, a gente precisa chamar a atenção de Jesus com a nossa fé, a gente precisa tocar Ele mesmo com a nossa fé. Sabe, quando ela dá um toque, quando ela toca em Jesus, é algo extraordinário, diferente. Porque tinha uma multidão e a multidão não estava fazendo nada daquilo. Foi ela, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. A gente precisa chamar a atenção de Jesus pela nossa fé que temos nele. A gente está vendo um pessoal que está chamando a atenção de Jesus, querendo chamar a atenção de Jesus, não chama. Como é que a gente chama a atenção de Jesus, irmãos? Se aproximando dele com fé, crendo que Ele cuida de nós, crendo que Ele é poderoso para mudar a história, ainda que esteja há 12 anos numa situação difícil. As pessoas hoje estão querendo chamar a atenção de Jesus de tudo quanto é jeito, botando melancia na cabeça, dando tiro no meio do tempo. O pessoal aí estava vendo na internet, rapaz, o cara dando uma rodopiada. Jesus está olhando assim, que palhaçada é essa? Ah, pastor, o senhor está muito pesado. Estou não. É isso que é a igreja? É isso que é chamar a atenção de Jesus? Não, chamar a atenção de Jesus é você chegar e dizer assim, Senhor, se eu tocar nas tuas vestes, o Senhor me curará. Se eu fizer alguma coisa que agrade esse Deus, ele espantar o povo, mas eu fiz de coração, irmãos, Deus recebe o que nós fazemos com alegria. E é por isso que ele para, opa, calma aí, alguém me tocou. Mas, Senhor, todo mundo te tocou, claro, todo mundo faz tudo igual. Todo mundo faz tudo do mesmo jeito. Todo mundo ora uma vez no dia, lê um versículo. Todo mundo, de vez em quando, faz um jejum. Aí Jesus olhou assim, não, esse aqui fez diferente. Essa aqui foi uma história totalmente diferente. Ela chegou aqui, né? Ela chegou aqui com o coração quebrantado. Como é que chegavam na frente, na presença de Jesus? Querendo se apresentar, querendo aparecer mais do que ele, querendo pegar Jesus no contrapé, querendo ser o centro das atenções. Aí ela não, ela fez diferente, ela foi lá, sabe? É uma coisa que eu fico olhando assim, poxa, cara, é diferente, porque Jesus chamou a atenção. Porque a Bíblia diz que Jesus para e fala, não, alguém me tocou, e ela estava lá escondida lá, e ele foi lá assim, filha, é tu, a tua fé te salvou. Mas antes disso ela sente que estava curada. O que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É a gente chegar na presença de Jesus com fé, e a gente fazer algo extraordinário para ele. E sem ninguém ver. Porque só quem viu foi Jesus. Os discípulos, não, o senhor está de brincadeira.
Quase chamaram a atenção de Jesus. Na verdade, chamaram. O senhor está doido. Porque o senhor chega aqui, está um monte de gente apertando o senhor, o senhor vem perguntar para mim quem apertou o senhor. Não entendi nada. O senhor não está enxergando, não, senhor? Os caras. Mal sabe eles, cara, que essa mulher chamou a atenção de Jesus, cara. Mal sabe ele que você pode chamar a atenção de Jesus. Você entendeu a profundidade desse texto? Mal sabe alguém que está do teu lado aqui hoje, que você pode estar chamando a atenção de Jesus todo dia, e Jesus está se alegrando de você, sabe? Assim, cada vez mais, ele vendo a tua luta, você se aproximando dele, você perto dele, sabe? Você tocando ele, você querendo sentir a presença dele, você fazendo de tudo para passar um dia inteiro vivendo para esse Deus. Isso chama a atenção dele, e as pessoas não entendem, não vão olhar, não vão ver, porque, na verdade, quem tem que ver mesmo é Jesus. As pessoas não precisam ver. Mas uma coisa é certa, essa mulher, cara, chega diante de Jesus, e Jesus fala assim: alguém me tocou. Quem sabe você não toca Jesus diferente nessa noite? Quem sabe a tua vida não muda? Quem sabe a nossa vida não muda, a gente faz diferente, irmãos. A gente precisa saber, poxa, 12 anos, e me chama a atenção que ela procurou em vários médicos, mas foi em Jesus que ela encontrou a cura. Foi em Jesus que ela encontrou a solução. Mas ela foi lá e fez diferente. A multidão está fazendo tudo igual. Eu não. Eu vou lá. A multidão está com o coração duro. A multidão se acha autossuficiente. A multidão não está preocupada em ter um coração quebrantado. Eu não. Eu vou lá. É uma coisa que fica muito clara aqui. Ela foi humilhada quando ela estava com a sua enfermidade. Deus a exaltou por sua atitude, por sua mudança, por sua vontade, por sua fé. A Bíblia diz que Jesus diz assim: então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Sabe, Senhor, 12 anos aí, ninguém olha para minha cara. Há 12 anos aí, eu não consigo arrumar um marido, Senhor. Sabe? 12 anos eu não consigo entrar no templo para te adorar. Porque esses caras aí não deixam, não. Esses religiosos, os caras aí que estão na época da lei mesmo, a lei de Moisés está firme aí. Mas olha, o Senhor me deu um novo viver, o Senhor me deu uma nova chance, o Senhor me deu isso de novo. E foi impressionante, sabe, Senhor? Rapaz, eu fico pensando, ela falando. O senhor sabe o que é isso? O senhor não sabe. O senhor sabe o que é isso, porque o senhor é Deus. Mas o senhor sabe o que é o senhor viveu uma vida inteira sangrando, chorando, triste, amargurada, e agora eu estou livre disso? É isso que aconteceu comigo, Pai. É isso que aconteceu, está aqui, ó. E eu acho que o amedrontado dela, que a Bíblia diz, era também de que ela tinha percebido qual foi o poder de Jesus, cara. Que a gente às vezes não percebe o poder de Jesus, não. A gente acha que ele é limitado. A Bíblia diz que ela não tocou nem nele, tocou nas vestes. E nas vestes foi curada. Nas vestes. Isso por quê? Porque o poder de Deus é maior, é impressionante, vai além, sabe? E aí e ela chega diante de Jesus assim: ó, Senhor, foi isso aí que aconteceu, sabe? 12 anos aí eu estou sendo humilhada, 12 anos eu estou vivendo uma vida triste, perdi tudo, Senhor. Vendi carro, vendi casa, vendi televisão, vendi tudo, Senhor. Mas o que o Senhor fez por mim, o Senhor não tem noção. O quanto isso valeu a pena eu chegar até aqui. Jesus diz para ela: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Ponto.
salvo em Jesus, livre do mal, viveu uma nova vida. Depois de 12 anos. Eu queria pensar e aplicar com você. Não importa o tempo. Continue. Não importa as dificuldades. Continue. Quem sabe, Deus não transforma o ponto final em uma vírgula e faz tudo novo. E muda tudo. Quem sabe? Volto a dizer, eu citei isso um tempo atrás, se nós não crermos assim, nós estamos no lugar errado. Se você está aqui, é porque você crê que Jesus pode fazer isso. Continue crendo. Vamos orar? Quem quiser vir aqui à frente para a gente orar, pode vir. Em nome de Jesus. Se não tiver ninguém para orar, eu vou orar e encerrar. Isso. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Junta aqui na frente, por favor. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, pela nossa irmã que perseverou, Deus, com os médicos, lutou, Deus, para ser curada. Muito obrigado porque depois de 12 anos ela estava de pé e ela creu no Senhor. E ela declarou que com apenas um toque nas suas vestes, ela seria curada. Ó Deus, nessa noite, nós queremos crer, nós cremos como ela creu. Ó Deus, independente do tempo, 12, 18, 40 anos, ó Deus, como foi com aquele coxo de nascença. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, nós cremos e pedimos ao Senhor que o Senhor, Deus, entre com providência na nossa vida. Que o Senhor faça maravilhas na vida dos meus irmãos que aqui se encontram. Ó Deus, que entenderam essa palavra, que, ó Deus, a partir desse momento, ó Deus, tiveram entendimento, ó Deus, que não é para parar. Ó Deus, não deixa que eles parem de crer, não deixa que eles desistam no meio do caminho, mas que tudo que eles possam fazer, eles façam, ó Deus, mas acima de tudo, que eles toquem no Senhor, que nós venhamos tocar no Senhor, ó Deus, com fé, como foi aquela mulher, e experimentarmos, ó Deus, da Tua parte, mudança, ó Deus, transformação, cura, ó Deus, pelo poder que há no Teu nome. Permita-nos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, começarmos um novo momento com o Senhor, de fazermos diferente, de fazermos, ó Deus, algo que chame a sua atenção, como ela chamou, ó Deus, que cheguemos, ó Deus, perto do Senhor, ó Deus, com a nossa fé, ó Deus, crendo, ó Deus, no Senhor, e não abrindo mão, ó Deus, de tocar em Ti, Pai, como ela tocou. Deus, nessa noite, abençoe os Teus filhos, ó Deus, e aquilo, ó Deus, que o Senhor tem separado, preparado, o Senhor traga a existência para cada um deles, para a Tua honra e Tua glória, Pai. Pai, eu quero entregar em Tuas mãos toda a área, ó Deus, sentimental, ó Deus, toda a área, ó Deus, da alma, ó Deus, eu quero declarar Teu nome, declarar Jesus, ó Deus, contra, ó Deus, pelo poder que há no Teu nome, ó Deus, contra a depressão, ó Deus, contra, ó Deus, ansiedade, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu quero declarar Seu nome, ó Deus, para a libertação na vida dos Teus filhos, eu quero declarar Teu nome, ó Deus, para que haja cura, ó Deus, na vida dos Teus filhos, para que haja, ó Deus, transformação, mudança na vida dos Teus filhos. Ó Deus, eu quero declarar, ó Deus, o Teu nome, Jesus, para um milagre, ó Deus, na vida dos Teus filhos, e que poderosamente, Pai, ó Deus, o Teu milagre, a Tua maravilha aconteça, ó Deus, na vida dos Teus filhos, porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor
toda a honra e toda a glória, porque cremos no Senhor, não há outro Deus além de Ti, e nós nessa noite buscamos no médico dos médicos, no Senhor dos senhores, no juiz dos juízes, naquele que pode, ó Deus, todas as coisas. Em Ti, Senhor, nós queremos entregar, ó Deus, a vida desses irmãos, as nossas vidas, e pedir ao Senhor, faça maravilhas, ó Deus, na Tua casa, faça maravilhas na vida dos Teus e dos Teus filhos nessa noite, Pai, porque certamente, Senhor, renderemos louvores, honras e glórias ao Senhor. Muito obrigado. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e continua ministrando Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Queridos, nós estamos encerrados. Quero agradecer a você que vai nos assistir. Que Deus abençoe você poderosamente também.